Olá, tudo bem com vocês, alunos do terceiro ano? Tudo jóia com vocês? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Tudo beleza? Vamos fazer as atividades da semana 3 do volume 2 do PET. Vamos resolver as atividades de física. Vamos que vamos? Primeira atividade. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Primeiro, vamos caracterizar o que é corrente elétrica. Nós temos um material condutor, um fio, e as cargas elétricas têm um movimento desordenado. Os elétrons livres estão tendo um movimento desordenado, cada um numa direção. Quando eu venho e ligo uma bateria, eu gero uma diferença de potencial, eu gero uma voltagem. Com isso, eu gero um movimento ordenado dessas cargas. Quando eu tenho um movimento ordenado das cargas, nós constituímos a presença de uma corrente elétrica, pois essa bateria gera uma força, gera um trabalho no qual as cargas se movimentam de um ponto até o outro, ou seja, é o trabalho dado para as cargas se movimentar de um ponto ao outro. A corrente, devido à movimentação dessas cargas ordenadas, é dada pela fórmula ΔQ dividido por ΔT, onde I é a corrente elétrica dado em ampere, ΔQ é a carga elétrica dada em coulomb e ΔT é o tempo, ou seja, a corrente é dada pela quantidade de carga que se movimenta de um ponto até o outro em função do tempo. Resposta. Então, vamos responder o item 1. Temos a intensidade da corrente igual a 8 ampere e o tempo é igual a 1 minuto. Porém, a unidade trabalhada é segundo. 1 minuto é igual a 60 segundos. Vamos utilizar esse valor. Ele quer calcular o valor da carga que passa numa seção transversal nesse tempo. Então, dada a fórmula I igual a carga dividido pelo tempo, substituindo os valores, temos que 8 igual a carga dividido por 60. Passando multiplicando o valor que está dividindo, que é o 60, então vamos ter a carga igual a 8 vezes 60. Então nós temos que o valor da carga é 480 coulombs. Beleza, galera? Item 2. Cite quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou isolante. Tem as características do material ser condutor ou isolante elétrico. Então, para o material ser um condutor elétrico, ele possui uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, os elétrons da última camada, devido à força com o seu núcleo ser menor, consegue romper essa ligação, devido à força ser menor nas últimas camadas, gerando os elétrons livres. E eles podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial. Então, devido à presença desses elétrons livres, quando você coloca uma bateria, eles conseguem ser conduzidos e gerar a corrente. Os exemplos, nós temos os metais como o cobre, a platina, o ouro, entre outros que são bons condutores. Aqui nós temos o exemplo de um fio de cobre, que é um material condutor. E os isolantes elétricos? São aqueles materiais que possuem poucos ou nenhum elétrons livres e que acabam resistindo ao fluxo dos mesmos. Ou seja, a ligação desses elétrons é muito forte com o núcleo. Eles não conseguem romper essa ligação, eles estão presos ao núcleo. Então, existe a presença de poucos ou nenhum elétrons livres, e eles conseguem resistir ao fluxo dos mesmos, quando é ligado a uma bateria. Os exemplos, temos os plásticos, que são resinas, os silicones, borrachas, os vidros, os óleos e as águas puras. Beleza? Aqui nós temos os exemplos. A borracha que a gente utiliza para apagar quando a gente faz uma continha errada, a nossa sandália, que é feita de borracha, esses topoers, que são feitos de plásticos. Beleza, galera? Vamos que vamos? Agora, brothers, vamos para o exercício número 3. Sobre a associação de pilhas, um estudante possui um rádio que funciona com uma tensão constante de 6. Então, ele só funciona com essa tensão. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o seu rádio?
Faça um esquema mostrando como devem ser dispostas as pilhas associadas pelo estudante. Ou seja, o estudante tem pilhas de 1,5 volts e ele deve fazer uma ligação para que o rádio possa estar funcionando. Então, como pode ser feita essa ligação? Resposta. Para aumentar a tensão elétrica, como eu tenho uma tensão de 1,5, eu devo ligar ela. Como que eu devo ligar? Eu devo associar ela em série, ou seja, uma do lado da outra. Assim, vai somar a tensão de cada uma. Nesse caso, se cada pilha tem 1,5 volts, eu quero chegar a 6. Então, precisamos de 4 pilhas para somar 6 volts. E essas pilhas devem ser ligadas em série. Aqui embaixo tem um esquema mostrando essa associação. Foi associado 4 pilhas em séries, ou seja, uma do lado da outra. Com isso, eu tenho um aumento da tensão. Cada uma gera 1,5 vezes 4 dá a tensão de 6 volts. Com essa tensão, eu consigo ligar o equipamento. No caso, o rádio. Essas pilhas acabam gerando um movimento ordenado das cargas, gera uma corrente elétrica, que vai conseguir funcionar, que vai funcionar o equipamento. Beleza? Item 4. Descreva a lei de Ohm e responda. Nós sabemos, quando eu ligo uma bateria, eu gero um movimento ordenado dos elétrons, gera uma corrente. Porém, essa intensidade da corrente, ela depende da voltagem que está sendo aplicada. Como foi dito anteriormente, para funcionar o equipamento, precisamos somente de uma tensão de 6. Se eu colocar menos, ele não funciona. Então, essa corrente, a movimentação desses elétrons, dessas cargas, depende da voltagem. E também depende da resistência elétrica que o condutor oferece ao fluxo. Beleza? Então, quando eu tenho uma bateria gerada uma tensão, e essa tensão gera o movimento ordenado, é gerada uma corrente. Porém, essa corrente, o movimento, ele é contrário ao movimento das cargas. Foi convencionado desse jeito. O movimento da corrente é um movimento contrário. Ele sempre vai do polo positivo para o negativo. Essa corrente ela depende da tensão e também da resistência. O que é resistência elétrica? Quando essas cargas se movimentam, existem choques com o material, com os componentes do material. E dependendo do material, ele pode ter maior resistência ou menor resistência a essa movimentação. Ou seja, a resistência elétrica existe, pois as cargas livres em movimento, que são os elétrons, chocam-se constantemente contra a estrutura atômica do condutor. Então, existe vários choques. E com isso, tem uma resistência à passagem dessas cargas, da movimentação dessa corrente. Então, nesse circuito, nesse esquema, nós temos a tensão, a corrente elétrica, que é a movimentação das cargas, e a resistência à movimentação dessas cargas. Ohm, que é um cientista, ele verificou uma relação entre essas 3 variáveis. Ele chegou numa fórmula que relaciona essas 3 variáveis. Ou seja, R igual a U dividido por I. Com isso, em homenagem a esse cientista, foi gerada a lei, que é a chamada lei de Ohm, onde R é a resistência elétrica dado em ohm, em homenagem a esse cientista, I é a corrente elétrica dada em ampere e V é a tensão dada em volts. Beleza, galera? Descrita a lei de Ohm, agora vamos responder os questionamentos. Temos que uma lâmpada de uma residência é ligada a uma fonte de 120 volts. Então, uma corrente é gerada, que é uma corrente de 2 amperes, que passa por esse circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Ou a resistência à passagem dessa corrente? Então, dados do exercício, nós temos que a corrente é igual a 2 amperes, a tensão igual a 120 volts, ele quer calcular a resistência elétrica desse filamento. Então, utilizando a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, temos que resistência igual a tensão dividido pela corrente. Substituindo os valores, temos que resistência igual a 120 dividido por 2. Assim, chegamos que a resistência é igual a 60 ohms. Beleza, galera? Tranquilo? Item B.
No item B, ele fala dos choques elétricos que são produzidos no corpo, que provocam desde uma simples dor, uma contração muscular ou até mesmo uma paralisia respiratória ou uma fibrilação ventricular. E esses choques eles dependem da intensidade da corrente, da duração dessa corrente e também da resistência de uma parte do corpo. Tem partes que podem resistir mais ou menos do que outra. Então, suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 mA, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 amperes. E a resistência da porção do corpo envolvida nesse choque é de 3.000 ohms. Então, qual pode ter sido o valor da tensão da fonte que provocou o choque, ou seja, a tensão? Pode ser que a pessoa colocou a mão numa tomada, colocou uma mão alguma coisa que gera uma tensão. Então, os dados do exercício: a resistência igual a 3.000 ohms, a corrente 4 vezes 10 a menos 3 amperes, ele quer calcular o valor da tensão. Utilizando a lei de Ohm, nós temos resistência igual a tensão dividido pela corrente. Substituindo os valores, temos que 3.000 igual tensão dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Passando esse valor de 4 vezes 10 a menos 3, que está dividido por outro lado, multiplicando, temos que a tensão é igual a 3.000 vezes 4 vezes 10 a menos 3. Multiplicando esse valor vezes esse, chegamos que a tensão é igual a 12 volts. Vamos que vamos, galerinha? Beleza? Tudo certo? Item C. Existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistividade elétrica. Ou seja, alguns equipamentos, dispositivos mudam a sua resistência quando são aquecidos. Quais fatores também podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? Como eu tenho um fio, o fio ele tem várias dimensões, ele tem vários comprimentos, tem vários diâmetros, várias áreas circulares e tem várias características diferentes. Então, essas características podem influenciar a resistência elétrica. Então, os fatores que podem alterar o valor de uma resistência são o comprimento do fio, a resistividade elétrica, ou seja, a característica do material que é feito o fio, a temperatura, a área da seção transversal. Então, em relação a isso, existe uma fórmula que calcula a resistência levando em consideração essas características, que é a segunda lei de Ohm. Ela é dada pela fórmula: resistência é igual a ρ vezes L dividido por A, onde R é a resistência elétrica dada em ohm, L é o comprimento do fio, dado em metros, A é a área da seção transversal e ρ é a resistividade, dada por ohm vezes metro. Aqui tem algumas características do material, que é a resistividade. Podemos observar que o cobre tem uma resistividade baixa e vai aumentando até a borracha, ou seja, o cobre tem uma resistência menor em relação à borracha. Item D. Último item, galera. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual é a resistência do chuveiro? Então, nós temos a tensão, a DDP, a corrente gerada, e ele quer saber a resistência desse chuveiro. Então, dados do exercício. Ele quer a resistência, a corrente é igual a 10 amperes e a tensão é igual a 220 volts. Para a gente calcular a resistência, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Essa primeira lei diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Beleza, galerinha? Então, vamos substituir os valores. R igual a 220 dividido por 10. Assim, chegamos que a resistência elétrica é 22 ohms. Pessoal, antes de terminar, eu tenho uma dica muito legalzinha para vocês. Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala de movimento ordenado somente dos elétrons. Os prótons não se movimentam. Os prótons estão no núcleo. Então, somente os elétrons livres que vão se movimentar. Beleza, galera? Tudo bem? Eu agradeço a presença de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Muito obrigado e curtam o meu canal.